Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso As Aventuras de um Aposentado. Hoje eu vou falar de um tema que eu não sei nem explicar direito para vocês, mas eu acho que genericamente eu vou chamar da superficialidade da sociedade moderna, em particular a sociedade que nós vivemos, que é o Brasil, né? E vou juntar alguns fatos aparentemente não relacionados, né? Para depois amarrá-los entre si e comentar da minha opinião. O primeiro fato é a famosa cadeirada do Pablo Marçal, aliás, do Datena no Pablo Marçal. Já é assunto velho, já passou mais de uma semana, já teve outro debate depois disso, mas eu não quero falar do fato em si, mas enfim, do que está por trás desse fato, das correlações que existem do fato com as reações da sociedade em relação a ele, né? Depois queria falar um pouquinho dos podcasts, né? Eu mesmo sou um podcaster, sou consumidor voraz de podcasts e queria falar um pouquinho também desses programas humorísticos curtinhos que estão no YouTube, estão no TikTok principalmente e que fazem muito sucesso popular. Então vou começar pelo último, né? O João Kleber, que todo mundo conhece, né? Trabalha na Rede TV, tem o famoso teste de fidelidade, as pegadinhas que ele faz, né? E ele migrou para a internet. Com a queda da audiência das TVs abertas, ele migrou para a internet e um dos quadros dele, uma pegadinha, eu não assisti, não sei qual é, mas eu vi ele contando essa história hoje de manhã. Ele tem uma pegadinha de mais de 200 milhões de views. Vocês têm noção? Isso é recorde mundial. Um filmete aí de 3 minutos com 200 milhões de views. Os podcasts, né? Para quem gosta de podcast, o que eu vou falar é banal, mas para quem não gosta parece uma coisa estranha. Podcast é para quem tem paciência de ouvir áudios longos, né? Hoje os podcasts, a sua maioria são em vídeo, as pessoas assistem na própria TV, em casa, no YouTube. E eles duram minimamente 2 horas. Eu assisti um podcast, não terminei de assistir, mas comecei a assisti um bom pedaço, de 8 horas e 37 minutos, vocês acreditam nisso? Por quê? Porque o podcast geralmente se desenvolve um tema complexo, em profundidade, você tem convidados que exploram as várias nuances de um tema e normalmente para você fazer isso vai tomar tempo, né? E o que acontece? Quem assiste podcast, quem produz podcast sabe que o vídeo inteiro tem muito poucos views. Os cortes que são feitos para colocar no Instagram, digamos que um vídeo tenha 2 horas, o corte vai ter 5, 8, 10 minutos. Eles têm assim 10, 20, 30 vezes mais views do que o vídeo todo. O que mostra uma rasura do nosso público, né? Não tem muita paciência para ir no detalhe de nada, né? E o terceiro assunto é o do Datena versus Marçal, o pugilato, né? Ou cadeirato, sei lá como é que a gente se refere a isso. Aquele absurdo que aconteceu na TV Cultura, né? E o que me chamou a atenção, vamos deixar de lado o evento, já foi ultra comentado, absurdo total, mas não é esse o ponto, isso aí já é assunto frio, resfriado. O que me assusta é que uma semana depois da cadeirada, as novas pesquisas mostram o Datena subindo 2 pontos. E o Marçal caindo só 3 pontos. E continuam os 3 principais candidatos embolados lá em torno do primeiro e terceiro lugar. Diferença de 1, 2, 3 pontos de um para o outro. Como é que pode isso, gente? Porra! Depois de uma cena pré-histórica daquela, esses 2 candidatos tinham que ser banidos. Um deles devia estar preso, na minha opinião, mas enfim, não é esse o ponto. Mas os 2 tinham que ser banidos, lacrados para fora da eleição pelo público, pelos eleitores. Você vai votar num cara que declara na sua cara
que o objetivo dele não é trazer nenhuma informação relevante para você no debate, mas é apenas conseguir cenas de impacto, polêmicas, para ele fazer cortes para dar views na internet, porque ele não tem horário eleitoral gratuito, então ele depende disso para se eleger. Fala isso na tua cara. Tipo assim, ô trouxa, você vai votar em mim sem me conhecer, sem saber qual é a minha plataforma, o que eu pretendo fazer no governo, porque eu estou aqui só para tirar sarro da sua cara, provocar os outros debatedores, os candidatos que estão comigo, para produzir cortes de Instagram, para o TikTok, para fazer audiência e eu conseguir votos com isso. E o Datena, por sua vez, apesar que o Datena está lá embaixo, sem nenhuma chance de competir, mas subiu 3 pontos depois da cadeirada. O que é isso, gente? O público admira um troglodita daquele. Nós somos uma sociedade de machões. Na época da pauta identitária, do combate à misoginia, temas relativamente importantes para a sociedade, o público admira alguém que dá uma cadeirada no outro durante um debate. Amarrando tudo isso em conjunto, nós vivemos numa sociedade absolutamente superficial, irresponsável, que delega a sua opinião em termos de voto, em termos de escolha, de tomada de decisão, para os vagabundos que tomaram conta do país, em todos os níveis, Congresso Nacional, Executivo, Prefeitura, Governador, etc, etc, etc. Por quê? Por causa dessa atitude. Nossa, gente. Porra, o grande objetivo de você assistir um debate ridículo como os últimos que têm acontecido é para produzir meme. É isso mesmo. É para a gente rir de nós mesmo. É o fim da picada, não é, gente? E aí nós chegamos à questão de que enquanto a gente tiver esse tipo de atitude, nossa chance de galgar uma posição de um país civilizado, moderno, aberto culturalmente, é zero. É zero. O mundo ocidental, estruturado, de sucesso, é um mundo de profundidade. Eu estou vendo uma série, estou terminando de ver uma série, recomendo muito para vocês, chama-se John Adams. Ela está HBO Max, se eu não estou enganado, ou Apple TV. Acho que está nos dois, na verdade. E o John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos. É um dos Founding Fathers, como eles chamam, né? Aquele grupo de patriotas que se reunia na Filadélfia para lutar pela proclamação da independência dos Estados Unidos em relação ao Império Britânico, né? Isso lá entre 1750 e 1776, por aí, quando foi proclamada a independência dos Estados Unidos. E o John Adams, junto com Franklin Roosevelt, putz, me fugiu, mas enfim, Benjamin Franklin, meu Deus do céu, como é que eu pude esquecer isso? Junto com Benjamin Franklin, com Thomas Jefferson, ele foi a roda que moveu. Na época eram 13 colônias, né? Essas 13 colônias, que depois virariam estados, elas se reuniam num congresso na Filadélfia e elas tinham que votar pela independência. Só que elas não estavam convencidas ainda, né? E o John Adams, junto com Jefferson, com Franklin, eles tiveram a responsabilidade de convencer cada um dos eleitores congressuais, né, que representavam o povo americano na época, cada uma das 13 colônias, a votar a favor da independência. O cara morava em Boston, John Adams, largou a família, filho pequeno, mudou para Filadélfia e ficou lá 1 ano e meio discutindo dia e noite os prós e contras da proclamação da independência americana. Cada mês ele conseguia ganhar um votinho, no começo era ele mais 2 colônias, até chegar a ter unanimidade para a proclamação da independência. Só que depois disso, podia haver a contrapartida, em termos de ataque, de guerra do Império Britânico,
para impedir a independência. Então daí, junto com Franklin, os dois vão para a França. Tem outra série bacana que é Franklin, é o Franklin na França, para convencer o rei da França a dar apoio, armas, apoio bélico, para dissuadir os ingleses de brigarem. E isso acaba acontecendo mesmo, e graças a isso, aí eles ficam mais de ano lá. Mais de ano. O John Adams leva, inclusive, o neto dele junto, né? Neto não, o filho mais novo dele junto, para aprender francês, para se educar, alguma coisa assim. Por que eu estou contando isso? Para vocês perceberem que essa profundidade de ir no detalhe, de planejar milimetricamente a independência, de conquistar isso, assim, passo a passo, como uma luta pessoal, está lá no DNA dos americanos, não está no nosso. Não está no nosso. Jefferson, Franklin, John Adams eram cidadãos comuns, professores, ferreiros, enfim, gente banal. Na verdade, John Adams era advogado, ele teve uma vida simples, mas acabou se formando advogado. Mas essas pessoas tomavam para si uma responsabilidade em nome do povo e entregavam a sua vida a isso. Enquanto isso, nós estamos apreciando a cadeirada, nós estamos dando 200 milhões de views para um videozinho idiota de pegadinha, e nós não temos paciência de assistir 1 hora de podcast de um tema profundo, por exemplo, as eleições, a gente consegue assistir 5 minutos. Temos chance, gente, de sair dessa merda que nós estamos? Tomara que eu esteja enganado, mas olha, eu não espero ver isso em vida. Desculpa aí o vídeo meio pessimista, mas é como eu estou me sentindo hoje diante de tudo isso que eu contei para vocês. Abração, tchau.